E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro. Estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, nesse conteúdo de agora, temas importantes para a gente tratar, quero trocar uma ideia com vocês. Ontem eu fiz uma live aqui no canal, domingão, agradecer a audiência, a participação de todos, muito obrigado. Você que não assistiu a live, vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo. Vai estar aqui do lado dos relacionados. Ontem eu até cheguei a trocar uma ideia com a galera da live sobre esse tema que eu quero conversar com vocês. Porque a gente fala, né? Pô, tem jogadores do Botafogo saindo. Vai ter que gastar muito dinheiro para repor. Vai ter que trazer jogadores ali gastando. Cara, não necessariamente, eu tava pensando, né? Não necessariamente gastar quer dizer que o jogador vai chegar aqui, vai ser o melhor do time, vai jogar muito. Não, né? Eu vou dar 2 exemplos, do Savarino e do Barbosa. Um chegou barato, o outro chegou de graça e são queridos. Jogaram muito com a camisa do Botafogo. Então vamos prestar atenção nisso, porque saídas, chegadas, não necessariamente precisam ser jogadores também gastando muito. Não, porque às vezes você vai gastar muito, o cara vai chegar aqui e vai ser normal. Às vezes você vai trazer um cara de graça, vai chegar aqui e vai arrebentar. Quero trocar essa ideia. Quero falar também sobre o zagueiro do Santos, o Jair. Proposta oficial do Botafogo. Dinheiro, Danilo Barbosa. E a equipe do Santos está querendo também o Tiquinho Soares. E para fechar, falando no Tiquinho Soares, a equipe do Fluminense iniciou o contato. O Fluminense quer o Tiquinho Soares para a próxima temporada. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você quiser, se você puder, vire membro aqui do canal, só R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro justamente falando sobre o que eu estava falando agora há pouco. Reposições. A gente vai ter que prestar muita atenção no seguinte: jogadores estão saindo, né? O Almada já saiu. A galera tá muito na dúvida, né? Pô, se o Lyon sofreu o transfer ban, o Lyon vai poder contratar o Almada no começo do ano? Vai, porque o Almada, gente, quando ele chega no Botafogo, ele já tem contrato assinado também com o Lyon. Mesmo se o Lyon não puder contratar, sofrer o transfer ban, o Almada vai poder ir para o Lyon, porque o Almada, ele chega no Botafogo, mas ele já assina contrato com o Lyon. Então, mesmo com transfer ban, o Almada vai poder, tá? Diferente do Luiz Henrique. O Luiz Henrique não. Por exemplo, se o Luiz Henrique fosse pro Lyon e eles sofressem um transfer ban, não poderia. Mas o Almada pode, porque o Almada ele já chega no Botafogo com um contrato assinado com o Lyon. Então, mesmo com transfer ban, o Almada vai poder ir. Só para deixar isso claro para a galera que está com dúvida, tá? E falando sobre reposições em relação a esses jogadores. A gente está perdendo o Almada, a gente pode perder o Luiz Henrique, o Savarino e até o Igor Jesus. Jogadores que, acima da média, craques. Para mim, o Luiz Henrique é craque, para mim, o Almada é craque, o Savarino é muito bom e o Igor Jesus é muito bom. Só que a gente fica naquela, né? Pô, o John Textor prometeu, saindo os jogadores ele vai investir pesado, vai trazer jogadores de nomes, vai ter que gastar dinheiro. Cara, mas pare e pense comigo. Vou dar 2 exemplos, o Savarino e o Barbosa. O Savarino, ele chega no Botafogo por 13 milhões de reais. O Barbosa, o zagueiro, chega de graça. O Savarino, ele sempre foi muito bom jogador, mas aqui no Botafogo ele se transformou. O Savarino chega no Botafogo, todo mundo falava, o Savarino é um bom jogador. Aqui no Botafogo ele se transforma. Jogou muita bola com a camisa do Botafogo. O Savarino, para mim, é o melhor jogador do Botafogo no ano. O Luiz Henrique é craque, o Almada é craque, mas o Savarino, para mim, em jogos grandes, principalmente, o Savarino, para mim, é o melhor jogador do Botafogo no ano. E ele chega
sem criar muita expectativa. O Barbosa, zagueiro, chegou de graça. E grande parte da temporada o Barbosa foi criticado pela torcida. Não, o Barbosa toma muito cartão. O Barbosa não sabe sair jogando. O Barbosa é fraco. Não, esse zagueiro Barbosa não tem como. E hoje é um dos queridos, o Barbosa. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente prestar atenção. Porque às vezes o Botafogo vai trazer um cara de graça ou barato, que a gente não está esperando, e a gente vai criticar. A gente vai falar, tá vendo? Dispensou Almada, deixou Almada sair para trazer jogador que a gente não conhece, jogador barato. O cara pode chegar aqui e jogar muito mais do que o Almada. Pelo que eu estou percebendo da torcida, a saída do Savarino, que ainda não está concretizada, nem do Luiz Henrique, mas a saída do Savarino, a torcida está sentindo mais do que o Almada. E quem custou mais caro? O Almada. O Almada joga muito, tá? Para mim vai ser até difícil arrumar outro do nível do Almada. Mas eu tô falando em termos de carinho, a torcida do Botafogo tá sentindo mais a saída do Savarino do que do Almada. E o Savarino custou mais barato. Então vamos prestar atenção nisso, tá? Antes da gente criticar, antes da gente ficar falando do jogador, vamos esperar vestir a camisa. Vamos esperar jogar, vamos ver dentro de campo o que pode render. Por exemplo, se o Bitelo vier para o lugar do Almada, são características diferentes. Ah, trocou Almada pelo Bitelo. Ninguém merece. Vamos esperar. Vai que o Bitelo joga mais do que o Almada aqui no Botafogo. Eu dei o exemplo do Savarino. O Savarino, com a camisa do Botafogo, ele se transformou. O Savarino sempre foi um bom jogador, só. Aqui no Botafogo ele se transformou. Então vamos esperar, tá? Só essa ideia que eu queria trocar com vocês, porque às vezes pode aparecer jogadores que a gente não conhece, jogadores baratos. Ah, tá trazendo um cara que eu nunca vi barato pro lugar do Luiz Henrique. Espera, às vezes esse cara é muito melhor investir nele do que você pagar uma fortuna num cara que vai chegar aqui e vai jogar mais ou menos. Olha, deixa eu falar agora com vocês sobre o zagueiro Jair da equipe do Santos. O Botafogo segue com interesse nesse zagueiro. Ele que tem 1,90 m de altura, tem 19 anos. O Jair, cara, ele tem contrato com a equipe do Santos até 2027 e nessa temporada com a camisa do Peixe tem 21 jogos. Vamos falar sobre o Jair? Porque agora tem uma proposta oficial do Botafogo. Qual é a proposta? O Botafogo ofereceu valores que não foram divulgados, mais o volante Danilo Barbosa. Lembrando que a equipe do Santos tem interesse no Danilo Barbosa. O que o Botafogo fez? Vou te dar um dinheiro, mais o Danilo Barbosa, para você me dar o Jair. Só que a equipe do Santos, informação do Globoesporte.com, está querendo também o Tiquinho Soares. Então a equipe do Santos, ela até aceita negociar o zagueiro se o Botafogo pagar com dinheiro, mais o Danilo Barbosa e mais o Tiquinho Soares. O Botafogo não deu a resposta, o Botafogo ficou de pensar nessa situação. O Tiquinho Soares é peça importante dentro do Botafogo. A diretoria do Botafogo enxerga o Tiquinho como peça importante, tecnicamente, mesmo ele sendo um reserva hoje. Mas o Tiquinho, ele tem um salário muito alto. Então, para quem é reserva, receber o salário que o Tiquinho recebe, talvez o Botafogo possa até aceitar essa negociação. Deixa eu só dar um recado para a galera também. Ah, esse zagueiro tá custando muito caro. Quem é esse zagueiro? Cara, ele é bom, tá? Esse zagueiro aqui, o Jair, ele é um bom zagueiro. Ele é alto, ele tem 1,90 m, só tem 19 anos, é rápido, se posiciona bem, tem uma boa saída de bola, é aquele jogador pra gente lapidar. Cara, e a gente não pode desconfiar do scout do Botafogo. O scout do Botafogo, se o John Textor, se o Botafogo tá querendo, é porque o moleque é bom. É pra lapidar, não vem pra ser titular. Ele vai brigar por vaga com Bastos. Mas eu acredito que esse zagueiro, você melhorando algumas coisas nele, o Botafogo vai ganhar muito dinheiro com ele lá na frente. Porque na Europa, ele já é cobiçado. Ele já é cobiçado na Europa. Então o Botafogo trazendo ele para cá, lapidando, melhorando ele em algumas coisas, lá na frente, o Botafogo vai ganhar muito dinheiro com o Jair. Bom zagueiro, vem para brigar por vaga com Bastos e eu torço para que venha.
para que venha. Então vamos aguardar para ver se o Botafogo vai aceitar ou não o que o Santos está querendo. Repito, o Santos está querendo dinheiro, Danilo Barbosa e o Tiquinho. O Botafogo está pensando e vai dar as respostas nos próximos dias. Vamos aguardar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos continuar falando sobre Tiquinho Soares e a equipe do Fluminense está negociando com ele. O Fluminense está querendo o Tiquinho Soares para a próxima temporada. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, informação, dá para levar isso aqui a sério? Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Informação do Globoesporte.com, o Fluminense quer o centroavante Tiquinho Soares para a próxima temporada. Inclusive, a diretoria do Fluminense já entrou em contato com os empresários do jogador. O Fluminense, né, ele está priorizando um camisa 9 para o ano que vem. O John Kennedy saiu, o Fluminense está no mercado em busca de camisa 9 e a diretoria do Fluminense já entrou em contato com os empresários do Tiquinho, ele que tem contrato com o Botafogo até 2026. Nessa temporada foram 52 jogos com 9 gols e 9 assistências. Olha, minha opinião, primeiro eu não sei nem se eu consigo levar isso aqui a sério, mas vamos conversar sobre isso. Primeiro que o Fluminense, cara, tem um presidente. Eu sei que o Botafogo hoje é um clube profissional, é SAF, tem que se dar bem com todo mundo, mas o Fluminense tem um presidente lá, o Mário Bittencourt, que eu não gosto muito dele. E ele fala mal do Botafogo toda hora. O presidente do Fluminense fica cutucando o Botafogo, o gramado sintético. O presidente do Fluminense, eu não gosto dele, tá? Eu sou torcedor. O John Textor já é um cara mais profissional, tem que se dar bem com todo mundo, mas tô falando por mim. Eu não negociaria nada com o presidente do Fluminense. Nada. Eu nem abriria conversas, mas tudo bem. Vai ter dinheiro para pagar? Porque o Tiquinho tem contrato com o Botafogo, não vai sair de graça. O Fluminense tem dinheiro? O Fluminense ano que vem, cara, vai jogar a Sul-Americana. Será que se você perguntar pro Tiquinho, ele prefere continuar no Botafogo ou ele prefere ir pro Fluminense? Porque o Tiquinho, cara, é querido pela torcida do Botafogo, grande parte dela, e ele indo pro Fluminense, muita gente vai deixar de gostar dele. Para jogar a Sul-Americana? Será que o Fluminense vai ter dinheiro para pagar? Porque não vai sair de graça. Então, cara, vai mandar o Arias? Se mandar o Arias, vamos conversar. Aí a gente conversa. Manda o Arias para cá, aí a gente conversa. Enfim, o Fluminense tem essa mania, né? Se a gente pegar a história do Fluminense no futebol, eles gostam de pegar centroavantes dos rivais aqui do Rio de Janeiro, né? Eu lembro que o Fluminense já pegou o Dodô, na época que jogava no Botafogo, pegou o Leandro Amaral. Lembra do Leandro Amaral? Pegou também, jogava no Vasco, era no Vasco, né? Depois agora pegou o Cano, né? Pegou o Cano e agora tá querendo o Tiquinho. Se a gente pegar a história do Fluminense, eles adoram pegar centroavantes dos rivais aqui do Rio de Janeiro. Eu não reforçaria um rival. Ah, mas o Tiquinho tem que sair, o salário dele é muito alto, já não joga mais nada no Botafogo, é um reserva. Tudo bem, cara, mas você vai mandar ele para um rival, para o Fluminense? Então manda ele para o Santos. Manda ele para o Santos, para qualquer lugar. Para o Fluminense, não. Para o Fluminense, não. Então, cara, eu já falei aqui no canal, eu só libero o Tiquinho se o Igor Jesus ficar. Porque se o Igor Jesus sair, como é que você libera o Tiquinho? Você vai ficar sem ninguém? Ah, libera todo mundo, aí vai ficar sem ninguém. Você libera o Igor Jesus, você libera o Tiquinho, fica sem ninguém. Vamos aguardar. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta. Sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.